Hoje vamos resumir o grande livro de Anthony Robbins. Poder Sem Limites é um clássico da literatura de desenvolvimento pessoal. Já se inscreva e deixa seu like se gostou. Escrito por Tony Robbins, em 1986, o livro continua atual, pode ajudá-lo a aumentar a sua performance e levá-lo a alcançar qualquer sucesso que desejar na vida. Para Tony, sucesso significa alcançar aquilo que você deseja. Ter poder significa ter a habilidade de agir. Quando você tem conhecimentos poderosos, você tem poder. Você está pronto para entender como ter poder ilimitado? Então veja agora o resumo do livro Poder Sem Limites. Conteúdo: a fórmula do sucesso definitivo. Programação neurolinguística. Modelagem. Estados e crenças. 7 crenças de pessoas de sucesso. Primeira crença: tudo acontece por um motivo que trabalha em seu favor. Segunda crença: não existe fracasso, apenas resultados. Terceira crença: autorresponsabilidade. Quarta crença: você não precisa entender tudo. Quinta crença: as pessoas são o seu maior recurso. Sexta crença: trabalho é diversão. Sétima crença: comprometimento. Qual software você usa? A representação dos subsentidos. Estratégias mentais de sucesso. Mente, corpo, fisiologia. Aplicando a fórmula do sucesso definitivo. O poder das perguntas. O processo de ancoragem. O sucesso não é um objetivo final. Resumo do livro Poder Sem Limites. A fórmula do sucesso definitivo. Para Robbins, pessoas de excelência seguem a fórmula do sucesso definitivo. Saber exatamente o que quer da vida e tomar atitudes para conseguir o que deseja. Analisar as atitudes tomadas verificando o que deu certo e o que deu errado. Continuar a fazer o que deu certo, reformular as estratégias que deram errado e tomar novas atitudes em direção ao objetivo. Seguir esses passos até conseguir o que deseja. Os realizadores também possuem muitas características em comum: paixão, crenças, valores sólidos, estratégia, energia e domínio da comunicação. O que diferencia uma pessoa de sucesso é a capacidade que ela tem em controlar o estado físico, o estado mental e o estado emocional, não importando quais sejam as circunstâncias. Programação neurolinguística. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 5. Para que você possa controlar esses estados, Tony Robbins nos apresenta a programação neurolinguística, que fornece direções para que possamos tomar o controle do poder sobre a própria vida. Segundo Tony, um dos mais poderosos meios para que você chegue mais rápido até onde deseja é aprender com quem já chegou até lá. Porque assim você pode modelar essas pessoas. O sucesso deixa pistas e qualquer pessoa que seguir essas pistas pode alcançá-lo, independentemente de quem seja. Modelagem. Para alcançar resultados muito parecidos ou até melhores do que aqueles que as pessoas que você admira alcançaram, utilize o princípio da modelagem. Você deve modelar o sistema de crenças, as regras mentais e a fisiologia das pessoas que chegaram ao patamar de sucesso que você também deseja alcançar. Estados e crenças. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados. Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui. Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. 7 crenças de pessoas de sucesso. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados.
Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui. Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. 7 crenças de pessoas de sucesso. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados. Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui. Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. 7 crenças de pessoas de sucesso. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados. Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui. Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. 7 crenças de pessoas de sucesso. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados. Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui. Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. Robbins diz que um estado é a soma de todas as experiências de uma pessoa em uma dada hora no tempo e possui 2 componentes, a representação interna e a fisiologia. O estado de alguém conduz os comportamentos da pessoa. Então, quando você controla o seu estado, consequentemente você controla o seu comportamento e os seus resultados. Uma crença é um princípio que fornece para você a certeza sobre o significado e direção da vida. Tony fala que são 5 as referências que você se apoia para criar uma crença. O ambiente em que você está. Os eventos que ocorreram na sua vida. O conhecimento que você possui.
Os resultados passados que você obteve. A sua imaginação sobre o futuro. Para ter sucesso, primeiramente você deve criar crenças relacionadas ao seu potencial. Quando acredita que é capaz, você é levado a tomar atitudes e, por consequência, atinge os resultados que deseja. Nossas crenças são subjetivas, ou seja, relativas a nós mesmos. E mesmo que as crenças sejam verdadeiras ou não, elas vão levar você a atingir algum resultado. Tony diz que existem 7 crenças que são encontradas em todas as pessoas de grande sucesso. Para ele, qualquer um pode criar estas crenças. Primeira crença. Tudo acontece por um motivo que trabalha em seu favor. As pessoas de sucesso enxergam as possibilidades. Mesmo quando falham, elas enxergam os benefícios futuros do fracasso. Elas acreditam que se algo deu errado, aquilo ainda vai favorecê-las posteriormente. Segunda crença. Não existe fracasso, apenas resultados. Se algo dá errado, isso vai gerar experiência para você no futuro, serão feedbacks para que você melhore. Não existem fracassos e derrotas, apenas experiência que será usada como aprendizado nas próximas ações. Terceira crença. Autorresponsabilidade. Você é o único responsável por suas ações e resultados. Quando acredita nisso, você não se torna mais dependente das circunstâncias e adquire total poder para mudar seus resultados e a sua vida. Quarta crença. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ser capaz de entender tudo para estar apto a usar tudo. Você precisa aprender a diferenciar o que importa do que não importa, fazendo o que é essencial para ter sucesso. Quinta crença. As pessoas são o seu maior recurso. Os bem-sucedidos valorizam as outras pessoas, eles sabem que o sucesso de um negócio depende das pessoas que estão em torno deles. Sexta crença. Trabalho é diversão. Para Robbins, o segredo para ter sucesso é unir o que você faz com o que você ama. Você não pode desperdiçar a vida fazendo algo que não goste. Sétima crença. Comprometimento. Não existe sucesso duradouro sem um forte comprometimento. Você precisa fazer o que for preciso, sem inventar desculpas. Termine o que você começar. Qual software você usa? Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 13. Para a programação neurolinguística, o cérebro humano é como um computador que roda diferentes softwares em diferentes momentos. Sendo assim, nós podemos escolher quais softwares iremos rodar e até mesmo quais iremos apagar ou reescrever usando nosso cérebro consciente. A representação dos subsentidos. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 15. Visão, audição, olfato, tato e paladar são os 5 sentidos que fundamentam a experiência humana. E cada um dos sentidos é composto por sentidos menores, como por exemplo a cor e o brilho para a visão, e o volume e a frequência para a audição. Tony Robbins fala que podemos reduzir ou até eliminar o poder de eventos negativos passados modificando a representação dos subsentidos. Você pode reviver mentalmente um evento negativo deixando-o em preto e branco, fosco, com um volume de som bem baixo. Ao repetir esse processo várias e várias vezes, em uma dada hora o evento perderá muito do poder que possui sobre você. Estratégias mentais de sucesso. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 17. Tony Robbins também fala que ao copiar a estratégia mental de outra pessoa, ou seja, os passos que ela tomou para ter um determinado comportamento, você também poderá copiar os resultados dela. O cérebro possui estratégia para tudo. Se alguém utilizou uma estratégia para alcançar um determinado resultado que você quer alcançar, o que você deve fazer é descobrir qual foi a estratégia para usá-la também. Mente, corpo, fisiologia. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 19. Além disso, a ligação entre a sua mente e o seu corpo permite que você mude a fisiologia e consequentemente a maneira como você se sente. A sua postura corporal, a sua expressão facial, a velocidade da sua respiração e outros fatores podem ser alterados conscientemente para transformar o seu estado mental, a sua saúde e as suas atitudes. Emular um estado positivo de outra pessoa permite que você viva aquele estado. Aplicando a fórmula do sucesso definitivo. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 21. Para aplicar a fórmula do sucesso definitivo, primeiro você deve definir claramente o seu objetivo. Depois disso, declare o seu objetivo de maneira positiva.
Por exemplo, ao invés de falar, eu não quero engordar, fale, eu vou emagrecer. Em seguida, seja o mais específico possível ao declarar o seu objetivo, descrevendo exatamente quais são os resultados que você deseja alcançar. Depois, entenda exatamente como você estará ao realizar o seu objetivo. Como você vai se enxergar no espelho? Em quarto lugar, assuma a responsabilidade por realizar o seu objetivo sem depender de ninguém para isso. Por último, projete futuramente as consequências do seu objetivo. Ele vai gerar benefícios claros para você e para as outras pessoas? Robbins também fala que você deve criar uma lista com todos os seus sonhos. Estime datas para alcançar cada um dos seus sonhos. Eleja os objetivos mais importantes para esse ano. Revise cada um dos sonhos com base nas regras descritas anteriormente. Crie uma lista com os recursos importantes que você já tem. Foque em momentos em que você já usou esses recursos. Escreva como você deve se comportar para alcançar as suas metas. Escreva o que impede você hoje de alcançar as suas metas. Crie um plano de ação estratégico com um passo a passo para alcançar cada uma das suas metas. Capacite e desenvolva pessoas, e por fim, crie mentalmente o seu dia ideal no seu futuro bem-sucedido. Desenhe o seu ambiente perfeito. O poder das perguntas. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 23. Tony Robbins também fala da grande importância de fazer as perguntas certas. Mantenha o foco em fazer perguntas até que você alcance o que você quer. Foque em perguntar como você vai conseguir. Pergunte tanto para si próprio, como para outras pessoas. E ao perguntar para outras pessoas, crie valor para a vida delas. O processo de ancoragem. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 25. Tony ainda fala sobre o processo de ancoragem. O processo de ancoragem se refere ao fenômeno de criar associações entre elementos. Você pode criar as suas próprias âncoras. Você cria uma âncora ao associar um estímulo sensorial a um estado específico. Sabe quando você escuta uma música que marcou uma determinada época da sua vida e automaticamente parece que você se transporta para aquele tempo, sentindo as emoções que sentia naquela época? Isso é uma âncora. Você pode criar âncoras tanto para fortificar comportamentos que deseja fortalecer, quanto para enfraquecer comportamentos indesejados. Para criar intencionalmente uma âncora, você deve entrar em um estado emocional alterado e fazer algo bem específico no mesmo instante. Por exemplo, entre intencionalmente em um estado de disposição total, como se você tivesse energia para mover o mundo, e tome uma atitude específica, como bater palmas 3 vezes. Ao fazer isso, você estará linkando a atitude de bater palmas 3 vezes com uma alta disposição e energia mental. Você deve repetir isso por várias vezes, durante muitos dias, até estabelecer a âncora. Uma outra situação pode ser para eliminar um comportamento indesejado. Por exemplo, se você fuma e quer parar de fumar, você pode linkar o ato de fumar a um estado de baixa energia, tristeza, apatia, medo, e assim por diante. Fazendo isso toda vez que você acender um cigarro, gradativamente você vai começar a fumar menos e pensar 2 vezes antes de colocar o cigarro na boca. O sucesso não é um objetivo final. Resumo do livro Poder Sem Limites, Anthony Robbins, 27. Tony também conta, quase no final do livro, que você deve entender que o sucesso não é um objetivo final a ser atingido, mas sim um processo. O sucesso não é o fim. É um meio de vida, um hábito mental, uma estratégia para a vida. Esse é um resumo básico do livro Poder Sem Limites, onde eu apresentei as principais ideias e conceitos de Tony Robbins. Eu recomendo que você leia o livro por completo, mais de uma vez, para entrar em contato com todos os conhecimentos que são capazes de levá-lo ao seu máximo poder pessoal. Resumo do livro Poder Sem Limites. E aí, gostou do resumo audiobook Poder Sem Limites? Comente a sua opinião sobre o livro. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos resumos.